Olá, hoje vamos falar do Excel. Vamos falar particularmente da função C e da função E. A função E verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. E a função C verifica se uma condição foi satisfeita e retorna um valor se for verdadeiro e retorna um outro valor se for falso. Nós vamos usar a função E dentro da função C. Portanto, usando a função E como argumento teste lógico da função C, você pode testar várias condições diferentes em vez de apenas uma condição. Mas aqui o nosso caso será diferente. Nós simplesmente vamos testar uma condição. Vamos usar um teste lógico, mas nós pretendemos usar mesmo a função E dentro da função C. Ok? Portanto, como vocês sabem, que a nossa dica não é mostrarmos como é que funciona cada uma das funções que vos são apresentadas. O nosso objetivo é mostrarmos que é possível tu fazeres um trabalho no computador e muito particularmente no Excel, somente usando o seu teclado, não seres dependente do rato. Isso demonstra capacidade, demonstra competência, demonstra sentir-se fácil de trabalhar com o computador. Ok? Esse é o nosso objetivo. Ok? Feito isso, vamos à nossa aula. Nós vamos ter como exemplo hoje de uma empresa que abastece água potável, por exemplo, ou qualquer outro produto. Isso é só para nós entendermos. Nós vamos criar aqui uma tabela com 3 colunas, ok? Vamos criar aqui uma tabela com 3 colunas. Uma tabela com 3 colunas aqui. Ok, como nós dizíamos, vamos ter como exemplo de uma empresa que abastece água potável ou outro qualquer produto em uma localidade, exemplo, e tem como troca valores estabelecidos a cada um dos clientes de acordo com o seu consumo, ok? E é uma data limite de pagamento. Caso passe a data, paga multa, ok? É o que está estabelecido. Caso passe a data, paga multa. E aqui nós vamos saber a multa de cada cliente em função do valor que paga. Ok? É o que nós vamos fazer hoje. Portanto, nós vamos criar aqui uma tabela com 3 colunas. Uma tabela com 3 colunas. Vamos desfiltrar isso e vamos aumentar o tamanho. Pelo menos a 18. Essa coluna vai ser maior, vai ser pelo menos a 20. Ok? Aqui vamos pôr nomes de clientes. Ok? Aqui vai o valor a pagar. Deste lado, nós vamos obviamente colocar o seguinte. Nós vamos pôr aqui valor da multa. Ok? Vamos pôr o valor da multa aqui. Vamos dar cor a isso. Vai pelo menos uma cor. Vamos pôr a cor azul mesmo. Ok? E vamos centralizar isto. Aqui vamos pôr nomes de clientes. Por exemplo, Marcos Paulo, André Carlos, Fernando,
Fernando Gomes Assunção. Assunção Gomes Júlio Sebo. Nilton João. Podemos aumentar mais, ok? Podemos aumentar mais, pelo menos aqui, algumas colunas, algumas linhas e colunas, ok? E aqui damos Enter, vamos aumentar. Marcos Samuel Eduardo Gomes, Filho Armando, exemplo, Hugo João, portanto, isso é simplesmente um exemplo. Poderia também ser o valor a pagar para cada uma das localidades. Podia ser nome de uma certa região aqui, e em vez do nome, ok? Mas isso é um exemplo que nós fazemos. Okay. Nós vamos aqui estabelecer os valores. Por exemplo, 12.500 kwanzas, 17.000 kwanzas, cada um deles tem o seu valor a pagar. Aqui vai 50.000 kwanzas, aqui vai 16.000 kwanzas, aqui vai 45.000 kwanzas, que vai 18.000 kwanzas, que vai 19.000 kwanzas, aqui vai 30.000 kwanzas, por exemplo, aqui vai 14.000 kwanzas, aqui vai 12.000 kwanzas, por exemplo. Ok, cada um deles tem aqui um valor a pagar, de acordo com o seu consumo. Vamos aqui numerar, ok, separar por vírgulas. Já temos aqui 12.500, 17.000, 50.000, 16.000, 45.000, 18.000, 19.000, 30.000, 14.000, 12.000 kwanzas. Portanto, os valores estão estabelecidos. Vamos criar aqui a nossa percentagem. Qual é a percentagem da multa? É de 15%. Portanto, nós vamos aqui criar ok, está criado. Vamos escrever aqui a multa. Podemos centralizar já isso. Vamos pôr aqui os 15%, ok? Delete. Vamos pôr aqui os 15%. Ok. Temos que pôr em percentagem. Vamos renomear. Daí vamos dar cor, por uma questão de embelezamento. Este vai a uma cor como esta. E 15% nós podemos atribuir esta cor. Ok. Está aqui. Portanto, nós já estabelecemos aqui o valor a pagar de cada um dos clientes. Ok. E temos aqui 15% em caso de atraso de pagamento. Então, a nossa questão vai ser a seguinte. Nós vamos começar da seguinte maneira. Se o cliente, vamos assim, vamos usar a função C, depois vamos usar a função E. Portanto, será assim. Se o cliente paga, por exemplo, vamos usar 12.500 porque é o valor que temos inicial. É o valor que nós vamos usar para o nosso trabalho. Poderia ser qualquer um dos valores que nós temos aí, mas nós vamos trabalhar com 12.500 como exemplo. Portanto, é assim, se o cliente paga maior ou igual a 12.500, maior porquê? Porque temos aí valores maiores que 12.500.
ok? É por causa disso. Mas poderia ser também igual. Caso fosse igual, seria um processo diferente. Portanto, é maior ou igual a 12.500. Essa é a nossa lógica. Se o cliente paga maior ou igual a 12.500, fechamos parênteses. Ok? Vê que esse parênteses tem a ver com função E. Está aí a cor verde. Vamos. E surge a seguinte questão. Ok? Como está? Se o cliente paga maior ou igual a 12.500, pergunta: se ele pagar fora da data limite de pagamento, resposta: paga multa. Ok? Então vai ser ponto e vírgula a percentagem da multa multiplicando pelo valor a pagar do cliente e aqui nós fechamos parênteses. Fazemos isso, enter, a um realce preenchimento, preencheu para todos. Mas aqui uma coisa, os valores estão distorcidos. Ok? Vocês podem observar, esse tem 12.500, tem a sua multa de 1.875. O restante deles não há nada. Esse aqui, e um valor que não sei o que é que realmente se trata. Portanto, os valores aqui estão distorcidos. É preciso que nós observemos o que está a se passar. A nossa grande dificuldade está aqui, nos 15%. É a célula que está distanciada das demais células. Se nós virmos aqui, a célula A5 é sequencial, A5, A6, A7, A8, A9, até A14 é sequencial. Portanto, essas células se movem. A célula C2, que representa os 15%, não se move. Isso significa que nós temos que travar essa célula. Portanto, nós vamos fazer isso. Fazemos isso, vamos apagar tudo isto. Ok? Temos que aqui fazer alguma coisa. Vamos travar isso. Vamos apagar, ok? Vamos primeiramente apagar isso. Vamos já pôr isso numérico para facilitar-nos o trabalho. Ok, já está numérico. Portanto, nós vamos trabalhar essa célula. Vamos recapitular o que nós estávamos a dizer. Se o cliente paga maior ou igual a 12.500, pergunta: se ele pagar fora da data limite, aqui responde: paga multa, que é a multiplicação dos 15% vezes o valor a pagar. Ok? Nesse sentido, está aqui a célula dos 15% que nós travamos. E olha o que vai acontecer. Fizemos isso, automaticamente deu para todos. Ok? Deu para todos aqui o valor. Mas há um deles que não abrangiu o valor. Nós temos que saber o porquê. Ok? Há um deles que não abrangiu o valor. Temos que saber, evidentemente, o que é que se passou. Aqui uma coisa que vai mal. Portanto, vamos apagar isso, vamos repetir para todos eles e saber o que é que evidentemente se passou. Vamos apagar todos esses valores. Vamos saber o que é que se passou. Se ele travou, ele continua a dizer que é o falso. Ok? Portanto, esse valor nós temos que saber o porquê que ele está a apresentar-nos isso. Se ele diz que se o cliente paga um valor maior ou igual a 12.500, ele maior a 12.500, que o valor está ali como exemplo, se ele pagar fora da data limite, paga multa. Ok, está aí. E agora, percebem comigo? Ele apresenta-nos falso porquê? Porque nós aqui estabelecemos, se o cliente pagar um valor maior ou igual a 12.500, pergunta: se ele pagar for limite de pagamento,
ele paga multa. Portanto, nós estabelecemos valor maior ou igual a 12.500, por isso que ele não abrangiu aqui o valor da multa. Olha uma coisa que vai acontecer. Se eu trocar de teor, por exemplo, vamos lá pagar a tudo isso. Se eu trocar aqui de teoria, nós estabelecemos aqui 12.500. Se eu trocar aqui para 12.000 kwanzas, por exemplo, ele abrangeu. Nós temos aqui 1.800 kwanzas. Ok? Portanto, isso que aconteceu. Portanto, nós estabelecemos 12.500, por isso, como ele tinha um valor, ou seja, é um valor abaixo dos 12.500, por isso que não abrangia aqui a multa. Apresentava-nos aqui falso. Significa que isso não existia. Ok? Ou não existe na nossa tabela. Portanto, é assim que funciona isso. Tal se nós tivéssemos trocado aqui, por exemplo, para 12.500, teria feito a mesmíssima coisa. Mas nós vamos fazer. Nós vamos voltar a tudo como estava. E depois vamos trocar aqui. Eu venho aqui, troco para 12.500 kwanzas. Automaticamente está aqui. Ok? Portanto, ela funciona desta maneira. Portanto, eu troco aqui, como também poderia trocar aqui na minha função. Portanto, ela funciona dessa maneira. Nós temos aqui a multa de cada um dos clientes em função do valor que paga ou em função do seu consumo. Nós temos aqui Marcos Paulo 12.500, paga 1.875, este de 7.000 paga 2.550, 50.000 7.500, 6.000 2.400, 45.000 6.750, 18.000 paga 2.700, 19.000 paga 2.850, 30.000 4.500, 14.000 12.100, o João aqui de 12.500 também paga 1.875. Mas nós vamos voltar aqui a 12.000 como estava, porque nós trocamos na fórmula. Nós trocamos. Não, nós tiramos a fórmula. Ok, nós vamos trocar aqui na fórmula para que melhor fique. Não, melhor que troquemos aqui, ok? Fica mesmo assim, porque foi como nós dizíamos. Tanto fica mesmo a 12.500 aqui, ok? Pronto, 1.875 kwanzas. Aqui vamos numerar também 1.875, portanto há dois clientes aqui com o mesmo valor da multa. Portanto, é assim que funciona. Isso é tão fácil quanto isso nós fazermos. Pensamos que nós tivéssemos aqui uma tabela, ou seja, tivéssemos cerca de 100 clientes e 50% desses clientes pagam fora da data limite de pagamento. Portanto, tu não farias manualmente procurar saber qual é a multa de cada um deles. Portanto, seria um trabalho enorme. E isso aqui é tão facilitador. Tu já tens uma tabela, um quadro com a multa de cada cliente em função do seu pagamento. Portanto, é assim que funciona a função C ou a função E dentro da função C. Mas aqui nós criamos unicamente uma lógica e tivemos como resultado que nós estamos aqui a apresentar. Portanto, se gostou da aula, dá um like, faça um comentário, envie uma mensagem através das páginas de Facebook Paulo Linhate Partilhando Conhecimentos ou simplesmente no YouTube Paulo Linhate. E através das mensagens que nos forem enviadas, nós mostraremos detalhadamente os atalhos do teclado que foram usados para realizarmos o que aqui foi apresentado e eventualmente ultrapassarmos alguma dúvida que tem a ver com Excel. Ok? Até à próxima aula.